Olá, boa noite. Muito obrigado a todas as pessoas que nos assistem. Obrigado a todas as pessoas que mais tarde assistirão a esta conferência. Este é um curso gratuito que estamos passando, que tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. Um despertar verdadeiro, porque nós vivemos de forma adormecida, de forma mecânica. E o objetivo da nossa existência é despertar a consciência. Esse é o objetivo para o qual nós estamos no planeta, para o qual nós temos este corpo físico. A humanidade ignora a razão da existência e põe a finalidade da existência nas coisas materiais, nas coisas físicas, no trabalho, na profissão, nas posses. E isto, na verdade, o trabalho, a profissão, as posses materiais são um meio para existirmos. O nosso trabalho é um meio, uma forma de existir, para, existindo, poder fazer esse trabalho, que é o fim. Então, o trabalho, a profissão, a nossa vida é um meio. O fim é o trabalho de autorrealização íntima do ser. É o autoconhecimento, é o despertar da consciência. E este é o objetivo único deste curso, deste temário. São 50 temas em uma fase e mais 25 temas em uma segunda fase. Tudo isto organizado por seres de consciência desperta, que sabem o que é necessário que nós pratiquemos para alcançar esse objetivo, o objetivo da nossa existência. Então, este curso não é um curso intelectual, não é algo para nós somar ao nosso currículo. É um curso prático que nos entrega as ferramentas, as técnicas, as formas para se chegar ao objetivo final, que é a autorrealização íntima do ser. Então hoje nós vamos estudar, vamos ver o tema número 21, que é concentração e relaxamento. Então, a concentração é a forma mais rápida para se adquirir conhecimento. Se nós aprendemos a nos concentrar, nós vamos conseguir nos desdobrar em astral, vamos conseguir uma meditação transcendental, que é estar consciente em astral na quinta dimensão, ou estar consciente na sexta dimensão. E nessas dimensões se adquire conhecimento, se adquire sabedoria. A sabedoria verdadeira não está em livros. Nos livros estão informações que talvez outro tenha comprovado, talvez, mas isto não significa que isto tenha sido comprovado por esse escritor. São teorias,
são conceitos. A realidade só é realidade para quem experimenta. Se nós conversamos sobre desdobramento astral, sobre qualquer prática mística, e nós não realizamos o desdobramento astral, isso é uma teoria. Nós podemos ler muito sobre o desdobramento. E se nós não conseguimos, se nós não fizermos ele, não sairmos conscientes do nosso corpo, enquanto estivermos o corpo dormindo, para nós é uma teoria. Então, para conseguir fazer um desdobramento, uma meditação, qualquer prática que são entregues neste curso, a concentração é a chave. Com a concentração se consegue tudo. Porém, é difícil nos concentrar, porque nós temos muitos defeitos psicológicos. Nós falamos muito em defeitos psicológicos aqui, até parece isso repetitivo, porém a verdade é que nós temos muitos defeitos, e são esses defeitos que nos tiram da concentração. São esses defeitos que impedem a nossa concentração, impedem que nós estejamos concentrados. Concentração significa concentrar a consciência na ação, ou a ação na consciência. Que a nossa consciência esteja toda na ação, naquilo que nós estivermos fazendo. E não estarmos fazendo uma atividade motora e estar pensando em outra, estar planejando em outra coisa, estar pensando em algo que passou, ou estar planejando o que temos que fazer mais tarde. Então, a máquina humana, nós temos 7 centros. Então, o centro da máquina humana é o coração. Então, a nossa concentração deve ser, o centro deve ser o coração. Então, se nós traçarmos círculos a partir do coração, vamos traçar 3 círculos em volta do coração, conforme está aqui. O coração é o centro. Acima do coração nós temos 3 centros. Temos o centro motor, temos o centro intelectual superior e o centro emocional superior. E abaixo do coração, que é o centro intelectual inferior, nós temos o centro emocional superior, o centro instintivo e o centro sexual. Então, esses 7 centros têm funções diferentes. Esses 7 centros são comandados por 3 cérebros. Nós temos um cérebro intelectual, temos um cérebro emocional e temos um terceiro cérebro que comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. Então,
quando nós estivermos realizando uma atividade, todos os centros devem estar trabalhando em uníssono. Quer dizer, todos os centros devem estar na mesma atividade. Se nós estivermos fazendo algo, uma atividade motora, todos os centros devem estar nessa atividade. Devemos fazer essa atividade concentrados no coração. E nunca duas atividades ao mesmo tempo. Estar fazendo uma motora e pensando em outra, com outro pensamento, recordando talvez o passado ou planejando algo para daqui a pouco. Então, para alcançar a concentração é preciso muito esforço, é preciso super esforços para viver o instante. Nós precisamos aprender a viver o instante, porque na verdade nós só temos o instante, porque o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, por exemplo, nós aqui só tem instantes. Esta nossa linha do tempo só existem instantes. E se nós estivermos fazendo uma atividade aqui, é este o instante que nós devemos viver. Devemos nos esforçar para viver o instante, o agora. Viver no aqui e no agora. Que os nossos centros todos estejam ocupados na mesma atividade e não fazendo algo com o centro motor e pensando em outra coisa. Então, dessa forma, se nós fazemos as coisas distraídos, nós vamos consumir energia desnecessária, porque quem nos tira da concentração, quem nos leva à distração, são os defeitos psicológicos. Qualquer detalhe de um defeito psicológico nos tira da concentração. Nós podemos estar fazendo algo importante, se presume que tudo que se vai fazer tem uma importância, tem uma necessidade de ser feito. E se nós estamos fazendo algo e estamos pensando em outra coisa, nós não estamos concentrados, nós estamos distraídos. A distração é o contrário de concentração. Está a consciência dividida, não está centrada na ação. Então, é preciso fazer um esforço, um grande esforço, um super esforço. Nós todos precisamos fazer para viver o instante, viver o agora. O próprio Mestre Jesus ensinou a prática de velar e orar. Velar é fazer as coisas consciente. Fazer toda a atividade consciente. Viver o instante. Inclusive, ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Que basta a cada dia o seu afã.
Então basta a cada instante aquilo que se deve fazer. Basta a ocupação. Então, o esforço é tremendo para manter-se nesse instante. Porque aqui esses instantes anteriores já passaram e o futuro ainda não chegou. Então, nós só temos, na verdade, o instante, o agora, o presente. Não devemos nos preocupar com o que passou, porque já passou. Se nós erramos, temos que corrigir em algum momento. Porém, agora, se nós estivermos em uma atividade, essa atividade é a única coisa importante para nós. Deve ser o que nós devemos dar a importância a essa atividade, ao instante. Então, o esforço deve ser muito grande. Então, os nossos defeitos, nos tiram da concentração, nos trazem preocupação. Preocupação quer dizer ocupar-se previamente de algo que não é dessa atividade que nós estamos executando. Então, para manter-se na concentração, nós precisamos ir eliminando os defeitos que nos tiram da concentração, que nos levam à distração. Então, nós devemos estar atentos ao nosso interior, ao nosso mundo interior. Então, existem dois tipos de concentração que nós precisamos nos manter. Nos concentrar no mundo exterior, que nós estamos fazendo, onde estamos, o que estamos fazendo, onde se estamos caminhando, se estamos indo a algum lugar. Devemos estar concentrados nesse mundo interior, nesse mundo exterior, nesse ambiente onde nós estamos. Devemos nos sentir nesse ambiente e não com os pensamentos em outro. Se nós estivermos de corpo presente em algum lugar qualquer, estivermos pensando em outro lugar, em outra coisa, nós já não estamos aqui, a nossa consciência não está aqui. A nossa consciência está em outro lugar, está distraída. Então, onde está o nosso pensamento, aí está a nossa consciência. Se nós estamos preocupados com algo que temos que fazer, nós estamos distraídos, estamos gastando energia desnecessária, incorretamente. O correto é estar com todos os centros ocupados na atividade que se está fazendo. Então, a concentração deve ser no mundo exterior, no local onde nós estamos, o que estamos fazendo, e a outra concentração, ao mesmo tempo, estar atento ao que está acontecendo no nosso mundo interior. O nosso mundo interior são os nossos pensamentos, os sentimentos, as emoções. Então, se nós estamos aqui fazendo alguma coisa, dando esta conferência, por exemplo, e estamos preocupados com algo que deixamos de fazer, nós já não estamos atentos aqui.
nós estamos com a nossa consciência distraída, estamos em outro lugar. Então, o esforço, nós precisamos fazer um esforço, um super esforço, para nos manter aqui, para nos manter com todos os nossos centros na atividade que estivermos executando. E quando nós nos damos conta que estamos aqui fazendo alguma coisa e o nosso pensamento vagueia, nós devemos voltar, porque estamos atentos ao nosso mundo interior, pedir à Mãe Divina que mate esse defeito que nos tirou, que nos distraiu. Pedir à Mãe Divina, mate esse defeito que estava pensando, mate esse pensador que estava nos distraindo, que estava nos levando à distração. Ou recordando algo que nós temos que fazer mais tarde. Pedir a morte desse defeito, desse pensador. Ou nos recordamos de alguma coisa que alguém nos fez, alguém nos disse, alguém nos ofendeu. Então vem aquele sentimento de rancor com essa pessoa. Então, se nós estivermos atentos ao nosso mundo interior, nós vamos perceber e devemos pedir também a morte desse defeito, porque é um defeito que está sentindo esse rancor, esse ressentimento, que está com esse ressentimento dessa pessoa que possa ter feito algo de negativo conosco. Então é um defeito, porque é um defeito que sentiu-se ofendido, é um defeito que se sente ofendido, e é esse defeito que traz a recordação à nossa mente. Então é esse defeito que deve morrer e trazer a concentração novamente ao nosso coração, porque o coração é o centro da máquina humana. O coração é o centro. Acima temos 3 centros e abaixo 3 centros, e com o centro do coração o 7º centro. Então, tudo que formos fazer, nós devemos estar presentes, com todos os centros presentes, sentindo o nosso corpo. E isso vai nos levar a estar relaxados permanentemente. Então, conforme nós andamos durante o dia, o grau de consciência que nós vivemos durante o dia, durante as horas que estamos acordados, será o grau de consciência que nós vamos ter quando nosso corpo físico dorme, porque tudo se repercute. Se nós passamos o dia nos esforçando para nos manter com os pés no chão, como se diz, sentindo o nosso coração, sentindo o nosso corpo, durante a noite, durante as horas em que nós vamos dormir, que dorme o corpo físico, o nosso corpo astral vai estar consciente,
vai também perceber esse mundo que está em astral e pode ir aonde quer e não ser levado por algum defeito, porque se a nossa consciência está adormecida no mundo astral, quem nos leva para lá e para cá são os defeitos, são os defeitos psicológicos. Então, por isso nós temos sonhos confusos. Lembramos de um sonho aqui, já outro diferente, em outra situação, porque é um defeito que nos tira, são diferentes defeitos que nos levam para diferentes lugares. E adormecidos, não percebemos que estamos em astral. Porém, se nós passamos o dia atentos, com os pés no chão, sentindo o nosso coração, durante a noite nós vamos perceber que estamos em astral e vamos poder governar esse corpo astral e vamos poder ir aonde quisermos e não ser levado por um defeito ou por outro a um lugar por fantasias, porque os defeitos criam fantasias, não são cenas reais, são formas mentais criadas durante o dia e que à noite se revivem essas formas mentais, não são imagens verdadeiras, não são experiências verdadeiras, são formas mentais criadas por defeitos psicológicos que se cria durante o dia por estar adormecido, por estar vagando, por estar distraído. Então, o esforço para manter-se concentrado é de cada um de nós. Ninguém pode fazer isso por nós. O que se pode fazer, o que alguém pode fazer por nós, é nos explicar como fazer isso. Como desenvolver essa concentração. Então, os centros, se nós estamos concentrados, nós vamos conseguir acertar, fazer as coisas certas. Então, se nós estamos fazendo uma atividade qualquer, concentrados, nós vamos fazer essa coisa certa, vamos conseguir o acerto. E para isso é preciso um grande esforço. Não é deixando que os Zeus carreguem a máquina humana, porque geralmente nós fazemos as coisas mecanicamente. Por exemplo, nós levantamos de manhã, ou levantamos a hora que levantamos, e nos colocamos no automático, uma palanca no automático. E aí então começamos a fazer as nossas atividades, todas mecanicamente, automaticamente. E pode fazer até muitas coisas ao mesmo tempo. Já não está correto. O correto é fazer coisa por coisa, uma coisa de cada vez. Então, o automatismo, essa capacidade que muitas pessoas têm de fazer várias coisas ao mesmo tempo, atender o telefone, atender um cliente no balcão, pegar uma mercadoria,
isso não é uma virtude, não é um poder, não é uma faculdade, não é uma habilidade. É porque os centros estão trabalhando todos de forma automática. Cada um está fazendo uma coisa. Ela está falando no telefone, usando o centro motor. Está atendendo outra pessoa. Está usando o centro intelectual para falar, para dizer o que tem que dizer, o centro motor para falar, se movimentar, para pegar alguma coisa, alcançar algo para uma outra pessoa. Então os centros estão todos confusos, estão tudo misturado, está gastando energia desnecessária. E aí então acontece o esgotamento. A pessoa fica esgotada, fica cansada. Isso acontece porque se faz as coisas mecanicamente, automaticamente. Por exemplo, dirigir e falar o telefone. Não está concentrado, está distraído. Dirigir e cantar. Não está concentrado, está distraído. E os acidentes, todos os acidentes de trânsito acontecem por distração. Se diz que é 1 segundo de distração e aconteceu o acidente. Então é porque não se faz as coisas concentrado. Se aprende a fazer e se faz mecanicamente. A máquina humana aprende a fazer, os centros aprendem a fazer uma coisa e fazem mecanicamente sem a participação da essência, da consciência. Realiza mecanicamente, distraído. Cada centro faz alguma coisa mecanicamente. Então, para se manter relaxado, é preciso estar concentrado no coração, é preciso estar presente, estar com os pés no chão, como se diz. Então, aí nós vamos estar relaxados o tempo todo. Quando se faz uma coisa e se pensa em outra, já se está com tensão, está preocupado com alguma coisa. Então, o que causa tensão são pensamentos, são preocupações, são aqueles estados interiores, tristeza, alegria. Então isso causa tensão. Então se trabalha esses pensamentos, essas preocupações, vai acontecer, vai se dar um relaxamento permanente. Nós devemos viver de forma relaxada, de forma consciente. Quando se está fazendo as coisas conscientes, ocupados ali, no presente, no instante, então nós estaremos relaxados, estaremos distensionados. Porque qualquer pensamento que saia do instante do que nós estivermos fazendo, ou anterior ou posterior, já é uma tensão, já é uma preocupação. Estamos preocupados com o passado ou com o futuro, ainda que esse futuro seja imediato. E aí não estamos concentrados, estamos distraídos.
os jovens têm muita dificuldade de concentração. Os jovens nas escolas, hoje em dia, é um grande problema que não conseguem se concentrar. Muitas não escutam, não ouvem, não põem atenção no que está sendo passado pelo professor. E então não aprende nada, praticamente não aprende, porque não consegue concentração, não se concentra. A consciência não está na ação. A consciência deve estar centrada na ação. Aí então é concentração. Então o relaxamento nós devemos buscar, querer, nos esforçar para estar relaxados o tempo todo. E quando um sentimento, quando um pensamento, um sentimento sai do instante, nós devemos usar essa técnica da morte psicológica, que é eliminar o pensador, porque não há pensamento sem pensador. O pensador é o defeito psicológico que pensa por nós, que se preocupa por nós, em nosso lugar. A preocupação, o pensamento não é nosso, é do defeito psicológico. Então, se nós eliminamos o defeito psicológico, eliminamos o pensador, a nossa consciência vai estar no instante. Devemos viver o instante. Então, o Mestre Jesus ensinou velar e orar. Velar é fazer as coisas conscientes, e orar é pedir a morte ao defeito que nos distraia. Qualquer distração vem de um defeito. E não é necessário saber qual é o defeito nesse momento. O importante é estar atento ao mundo interior e pedir à Mãe Divina, a nossa Divina Mãe Kundalini, que mate esse defeito, que mate esse pensador. E aos poucos, com o passar do tempo, nós vamos ver que nós vamos fazendo as coisas mais concentrados. E o resultado vai ser nas práticas. O resultado vai acontecer numa prática de desdobramento, numa prática de meditação, que nós vamos conseguir fazer um desdobramento consciente, porque estamos praticando, estamos nos esforçando. Se durante o dia eu estou presente aqui, eu sei que estou aqui, estou fazendo alguma coisa e estou aqui. Eu preciso estar sentindo o meu corpo, sentindo o coração, e esse sentimento vai sendo periférico, cada vez mais aos centros todos e ao ambiente onde estou. Quando sair desse ambiente, já eu estou distraído, já é distração. Então, é o ambiente, eu preciso estar sentindo o ambiente. Isso faz parte do sentido do tato, que nós sentimos quando tocamos um objeto, é o tato. E se nós sentimos o ambiente, nós estamos nos utilizando do sentido do tato. Então, durante o dia, se nós fizermos esse exercício, isso vai repercutir durante a noite, durante as horas que nós estamos dormindo, que o corpo físico dorme,
porém a consciência não dorme. Então é diferente se nós acordar da cama, acordar e levantar consciente, é diferente de quando nós levantamos mecanicamente e nos tornamos automáticos. Então nós vamos retornar do mundo astral, vamos perceber que estamos retornando, estamos no corpo físico e vamos trazer toda a recordação do que houve nesse mundo astral, do que houve durante essas horas em que o nosso corpo estava dormindo e nós estávamos utilizando o corpo astral. Então nós vamos recordar, vamos trazer essa recordação. Podemos fazer um exercício de recordação, um mantra. Nós temos um mantra que nós aprendemos e ensinamos para recordar das experiências astrais. Esse mantra é Raon Gaon. Quando nós percebemos que estamos no corpo físico, nós continuamos imóveis, não nos mexemos e fazemos esse mantra, esse exercício, essa retrospecção. Vamos pegar algo que nós lembramos e a partir daí fazer o mantra Raon Gaon. Se faz Raon Gaon e se fixa nessa recordação, na última recordação que nós temos, e vamos recordar de tudo, de toda a nossa noite, o que vivemos durante a noite ou o dia, se dorme de dia. E então o relaxamento deve ser permanente, deve ser contínuo, e se relaxa pedindo a morte daquilo que nos tira da concentração, aquilo que nos leva à distração. Então se pede a morte, à Mãe Divina, que mate esse defeito que nos tira da concentração, que nos leva à distração, que é o contrário de concentração. Então isto é uma concentração, uma faculdade, e nós devemos readquirir, devemos nos esforçar, praticar para readquirir, para conseguir a concentração novamente, porque nós perdemos a concentração porque desenvolvemos os defeitos psicológicos, desenvolvemos muito os defeitos e perdemos a concentração. A nossa consciência está fragmentada, está salpicando em todos os lados, em toda a nossa psique. Saltam pensamentos, recordamos de coisas, de outra, do que disse fulano, do que nós vivemos lá com uma outra conversa com outra pessoa, enfim. Então são diferentes defeitos que estão saltando na nossa psique e vem à superfície da psique e utiliza o nosso centro intelectual para pensar, e o centro emocional para sentir desejos, que é o que nos também causa tensão, são desejos. Nós recordamos de alguma coisa e desejamos. Então, a chave é trabalhar na morte psicológica sobre essas distrações. E isso requer um esforço, requer que nós vá praticando
para adquirir a concentração. Então, o nosso telefone, o nosso WhatsApp e Telegram é 55, que é o Brasil, 62, a região. O número é 991 92 93 55. Nós temos um material de PDF e podemos enviar gratuitamente para quem nos escreva a este número, WhatsApp ou Telegram. E podemos também responder, podemos dar maiores detalhes que talvez sempre escapam, e alguma dúvida que tenham, podem nos escrever, que nós teremos prazer em responder. Muito obrigado a todos e até a próxima.